Boa noite a todos. Quantos Sejam somos? bem-vindos à nossa reunião de Pais Edify. Gostaria de falar para vocês, comentem aqui, respondam a gente, dê boa noite para nós. Estou aqui com o chat aberto, vou acompanhar durante a reunião os comentários de vocês. Meu nome é Maria Luísa, sou a coordenadora do Tiradentes, do programa Bilíngue. E essa que está comigo é a Dani. Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Daniele Santos. Eu faço parte do time pedagógico que dá todo o suporte para que o programa bilíngue aconteça na escola. Então, eu estou sempre com os professores, com os alunos também, e vou contar um pouquinho da rotina que a gente tem feito aí desde o ano passado já, né? Vamos falar um pouquinho da nossa metodologia, de como que funciona o programa. Agenda do dia, vamos lá, da nossa noite. Vou fazer para vocês a apresentação da nossa equipe, dos nossos professores. Vamos falar o que é o programa bilíngue, né? Levando em consideração que temos muitas famílias novas conosco. Né? Quem também, alguns pais que do ano passado, que tiverem algumas dúvidas, vão poder esclarecer aqui. Vamos falar um pouquinho dos benefícios do programa bilíngue, do Edify, né? Da nossa prática aqui no Tiradentes. Vamos mostrar um pouquinho do material didático, do nosso material digital, que é a plataforma, e vamos falar um pouquinho como são as divisões das avaliações e falar sobre como aconteceu a nossa avaliação diagnóstica. Vamos à equipe. Como eu falei, meu nome é Maria Luísa, eu sou coordenadora. Nós temos a Fabiana Ramos, que é professora de Educação Infantil do primeiro turno. Ela também dá aula para o berçário, para o G1 e 2, e ela dá aula para o primeiro ano. A Alexia Mello, ela dá aula para todas as turmas de Educação Infantil da tarde, do G3 ao G5. A Bárbara Neto dá aula para as turmas da tarde, do primeiro ao terceiro ano. A Tatiana dá aula do segundo ano ao sexto ano das turmas da manhã. A Alexia Correia, né? Nós temos duas Alexias. É um nome diferente e ainda temos duas, olha que bacana. E aí a Alexia Correia dá aula para quarto, quinto e sexto ano da tarde. Nós temos a professora Andréia Paz, que ela dá aula de Language para do sexto ao nono e também dá aula para o nosso ensino médio. E o Cláudio dá as aulas de CLIO do sétimo ao nono. Isso, e essa equipe aí bem robusta, né, de professores extremamente competentes. Tem sido um prazer trabalhar com essa equipe. Vou falar um pouquinho, né, de quem nós somos, né, para os pais novos, principalmente. Os pais antigos já, de repente, já sabem o que é Edify, né, a gente já teve esse momento antes, mas a gente é uma empresa de soluções educacionais em língua inglesa e a gente vem aí com toda essa expertise para ajudar a escola em todos os processos, né? A gente faz o treinamento dos professores, a gente trabalha com a rotina dos alunos também, o material didático. Então, tudo a gente traz junto com o material didático a nossa equipe pedagógica para dar todo o suporte aí para essa equipe. E aí, a gente tem, às vezes, alguns questionamentos de alguns pais em relação ao que é o programa bilíngue. Como que funciona um programa bilíngue? O que ele é, né? Isso, não é apenas eu ter mais aulas de inglês, né? A gente tem uma carga horária, sim, que ela é bem estendida. Inclusive, essa carga horária é o que garante, por lei, que é um programa bilíngue ofertado pela escola. E a gente tem aí não somente os conceitos linguísticos, mas também conceitos acadêmicos, né? A gente vem aí com o que é educação bilíngue. É a gente trazer conceitos de matemática, de história, de geografia, que serão ministrados utilizando uma segunda língua, no caso aqui da escola, o inglês, como meio de comunicação. Então, quando a gente tem essa junção, né, de aulas linguísticas com conteúdos acadêmicos, a gente consegue trazer esse ensino multidisciplinar e aí com outros componentes, né, que a gente tem o livro, a gente tem componentes digitais, com as dinâmicas que são realizadas dentro de sala de aula, a gente consegue trazer aí o aprendizado do inglês de uma forma mais natural. E aí a gente sai daquele contexto de aula tradicional, que eu acredito que muitos de vocês pais tenham vivenciado isso, aquele professor que dá aula de inglês, mas ele fala 90% do tempo
em português, então ele A famosa aula do verbo to be. Então ele ensina os conceitos em inglês, mas utilizando a língua portuguesa como meio de comunicação, né? E ele trabalha ali aquelas habilidades bem básicas da língua, né? Que muitas das vezes ficam mais concentradas na parte escrita e na parte leitora. Quando a gente vem para a educação bilíngue, a gente precisa mudar esse cenário. Então a gente precisa de aulas em inglês. Ah, mas o professor vai falar só inglês na sala de aula? A gente quer que a maior parte do tempo dessa aula, sim, seja ministrada em língua inglesa, senão a gente não está falando de um projeto bilíngue, para que a gente consiga dar mais exposição a esse indivíduo, né, a esses alunos, à língua inglesa. E é óbvio, né, a gente vai utilizar ali várias estratégias para que esse aluno consiga compreender todos os conceitos que o professor vai ali ministrar na sala de aula, porque a gente traz o inglês como uma língua adicional e a gente precisa fazer com que esse aluno aprenda de uma forma mais completa, né? Ele precisa saber utilizar essa língua. Para saber utilizar, ele precisa que o modelo dele, que é o professor, fale essa língua para que ele possa reproduzir. Então, por isso que a gente tem aí mais inglês na sala de aula e o português, de vez em quando, ali de uma forma estratégica para auxiliar os alunos em alguma questão. Até porque a gente também não acredita que o aluno vá conseguir compreender, né, traduzindo. Né? A partir do momento em que o professor traz a língua portuguesa, né, como recurso, o aluno deixa de compreender inglês. Então, assim, uma das coisas que os professores mais fazem é falar inglês, mas assim, fazendo mímica, desenhando, a gente tem, né, outros recursos. Trazendo recursos visuais para que a língua portuguesa não seja necessária. Como a gente ainda está no segundo ano, né, do programa bilíngue, a gente ainda está no início do processo, a gente sabe que não é do dia para a noite, a gente começou o programa bilíngue ano passado. Esse ano, seu filho ainda não é fluente, nós temos consciência disso, que é um processo. A gente tem aí uma média de 3 anos para ele começar a conseguir pensar em inglês, para que ele consiga, né, dialogar e se expressar melhor, né? Então a gente traz muito isso, a aula em inglês e sendo utilizado o português o mínimo possível. E usando sempre as estratégias, né, que a gente vai usar dentro de sala de aula. É óbvio que quanto antes, né, os alunos que já estão na educação infantil tendo essa experiência, quando eles chegarem no Fundamental 1, vai ser um Fundamental 1 completamente diferente do que a gente tem esse ano, né? A gente iniciou o projeto ano passado e a gente teve um resultado muito positivo, mesmo vivenciando pós-pandemia, né, defasagem de alunos com menos concentração, a gente já teve um resultado muito bom. Então, agora a tendência com a sequência do projeto bilíngue é que esse aluno evolua cada vez mais, né? E aí ele vai melhorar na sua performance, ele vai melhorar na sua fluência, na sua capacidade de compreensão e de se fazer entender também. Então, tem todo um processo, né, para que ele chegue lá e para que ele conquiste aí a língua inglesa de uma forma mais autônoma. E aí, vamos lá. Qual a importância do programa? A Dani trouxe aqui pra gente 4 pontos que a gente vê como essencial, né, assim, para os nossos alunos dentro de um programa bilíngue, que é o que a gente pratica, né? A gente tem inúmeros benefícios e poderia listar aqui muito mais do que 4. Mas essa questão da praticidade, né, de não ser necessário o deslocamento para um outro local, porque, né, esse aluno ele não tem a necessidade, né, de ir para outro local para aprender inglês, porque a ideia é que ele aprenda inglês no ambiente escolar. Tá? E quando ele aprende inglês no ambiente escolar, num projeto bilíngue, a gente consegue proporcionar uma maior exposição à língua, porque ele vai ter uma carga horária maior e ele vai ter uma quantidade de conteúdos maior até do que o que um curso de idiomas oferece, porque normalmente um curso de idiomas ele oferece os conceitos linguísticos. A gente vai além dos conceitos linguísticos, a gente traz também os conceitos acadêmicos, e isso faz com que esse aluno expanda vocabulário, né, e uma infinidade de outras habilidades. A gente tem a segurança, e nesse ponto, não só no ponto de vista físico, mas também do ponto de vista emocional, porque esse aluno está num ambiente que ele reconhece, com pessoas que ele confia. Vocês, pais, também, né? Tenha certeza de que seus filhos estão num ambiente que vocês confiam, então isso também influencia, né? O psicológico influencia muito ao longo do processo. E, mais uma vez, quando a gente começa desde cedo, ali, desde a educação infantil,
A gente, o período de educação infantil até ali os anos iniciais do Fundamental 1, tem uma janela, né, que a gente estuda isso na neurociência, voltada para a educação, é um momento em que essas crianças estão criando umas conexões neurais de uma forma muito maior do que depois dessa Mais fase velho, né? e mais velho. Não que a gente pare de fazer essas conexões, mas esse período ele faz com uma quantidade maior. E já foi comprovado que se esse indivíduo for exposto ao aprendizado de uma segunda língua, isso vai ter um reflexo na capacidade cognitiva desse aluno. Então, vai refletir não somente nas aulas de inglês, mas na capacidade dele de reter conhecimento de outras áreas também. E isso é um ganho que vai até para a vida adulta. Então, se a gente começa desde cedo na escola, a gente consegue ter benefícios que vão até a fase adulta aí desse indivíduo. Vamos falar um pouquinho sobre o suporte pedagógico. A gente aqui, eu, né, os pais veem muito o professor, né, vê o dia a dia da sala de aula, o aluno chega contando em casa, mas o que vocês não sabem é o por trás, né, que eu como coordenadora, estou ali todos os dias com os professores e com os alunos, mas a Dani, que é minha mentora, que ela é coordenadora do Edify, ela faz um suporte conosco, né, no decorrer de todo o ano, né? Então, eu quis trazer para vocês saberem um pouquinho sobre o que os professores fazem, né? Que existe todo um processo seletivo para eles se enquadrarem dentro do nosso programa, né? Não é apenas uma entrevista. Ai, nossa, esse professor é bacana. É bacana, mas ele tem proficiência? A escrita dele é correta, é boa? A oralidade dele é boa? Então, a gente tem todo um processo seletivo para contratação e um suporte no decorrer do ano, que aí a Dani vai explicar um pouquinho. Toda aquela dinâmica, né, para que toda aquela dinâmica aconteça, as aulas em inglês, a gente consiga trazer, né, mais prática para esse aluno na sala de aula, explorar a oralidade, a gente precisa ter um professor que saiba aplicar essa metodologia. Então, nós do Edify, além da gente, né, obviamente, produzir o material que esses alunos utilizam na sala de aula, a gente também vem com suporte pedagógico. Então, todos os professores, eles passam por treinamento, tá? Quando a escola... O ano passado, a gente fez um treinamento geral, que é o treinamento inicial, onde a gente tem ali vários conceitos pedagógicos que são ministrados para esses professores, para que eles possam aplicar as aulas de Language e as aulas de CLIO, né? Porque a gente tem uma diferença aí de duas aulas. A maneira como ele ensina um conteúdo acadêmico utilizando o inglês é diferente da forma como ele vai ensinar um conceito linguístico. Então, a gente precisa ter essas diferenças. E, ao longo do ano, a gente tem a formação continuada desses professores. Eles passam por treinamentos no primeiro semestre, no segundo semestre. Eu venho à escola, eu observo as aulas, eu faço depois um momento de feedback com esses professores para a gente avaliar o que a gente precisa, não é quer dizer melhorar, mas o que a gente precisa fazer além para que esses alunos possam ter um aproveitamento maior. E, pelo menos uma vez por mês, a gente tem ali uma reunião, seja em grupo ou individual, de forma remota, porque aí a gente vai fazendo esse acompanhamento mensal com os professores. E aí, à medida dos desafios que eles vão enfrentando dentro da sala de aula, a gente vai equilibrando, né? A gente já tem feito isso desde o ano passado e esse ano a gente já iniciou os trabalhos também. Lembrando que os nossos professores, todos os nossos professores, eles participam da jornada pedagógica no início do ano. E aí, no decorrer dos meses, a gente vai tendo essas formações adicionais. Então, em fevereiro, a gente já teve uma prática com eles, né? A gente já teve um momento de formação, já temos outros momentos agendados, sempre buscando o melhor, né, para o nosso aluno em sala de aula. Então, assim, é um trabalho que a gente está em constante evolução, né? Não para, né? Vou mostrar para vocês agora, que eu sei que vocês gostam de ver, um pouquinho da solução bilíngue, né, do Edify na nossa escola no ano passado. Esses registros que a gente está aí, vou deixar a Dani falar, porque ela pôde participar desses. Porque o que acontece? A gente precisa ir além da sala de aula. Então, eventualmente, eu venho à escola e a gente, em conjunto com os professores, a gente faz algumas atividades diferentes para que esses alunos tenham uma experiência
em inglês, além do professor, né? Porque o professor eles já ficam mais acostumados, ali mais habituados, então é importante que eles tenham também uma experiência com outras pessoas, porque isso é o que acontece no mundo real. Então aí, até na primeira figura, foi uma atividade que a gente fez com o Fundamental 1, uma atividade de um jogo gigante que eu trouxe com eles, a gente fez algumas brincadeiras, a gente realizou com todas as turmas do Fundamental 1. A segunda foto aí é do storytelling. A gente fez um momento de contação de histórias para a educação infantil, porque a gente, com a educação infantil, a gente basicamente, né, para aplicar os conceitos, a gente aplica a partir de histórias, de contação de histórias. Então, sempre muito lúdico, né? Trazendo isso. da forma mais lúdica possível. Isso, então a gente veio aí com o Storytelling Day contando uma história num local diferente, fora da sala de aula, com outros elementos que a gente pôde participar. A terceira foto é uma atividade que foi realizada na aula de CLIO. A gente tem alguns textos que falam sobre alguns pontos. Oitavo ano? Isso. A gente tem ali alguns pontos acadêmicos, né? Então, às vezes, os textos são mais desafiadores. Então, o professor Cláudio é maravilhoso, está sempre trazendo algo diferente para trabalhar com os alunos. E eles estavam ali, naquele momento, eu lembro dessa aula, eles estavam se organizando para poder contar para o professor Cláudio, com as próprias palavras, o que eles compreenderam ali daquele texto. Né? A quarta foto aí de cima, né, do Spelling Bee, é o nosso campeonato de soletração. O ano passado a gente conseguiu realizar com o 6º, 7º, 8º e 9º. Esse ano a gente vai ter aí com outras turmas, né? A gente tem aí até uma variação para primeiro e para o segundo ano, que é o Name It. Calma. Depois isso a aí, gente vem aí com outros campeonatos. Em breve eu vou falar com os pais, vou os comunicados pra sobre gente. O Spelling Bee. Mas já teve aluno me perguntando, eu falei que vai acontecer. Esse concurso de soletração foi muito bacana. Foi bem legal. Eles vibraram demais. Foi, assim, eu me surpreendi muito. Você também ficou surpresa, né? Foi uma primeira experiência, né? E foi bem legal. Eles adoraram participar. Tanto por isso que a gente quer fazer com outras turmas também, estender ao 5º ano. Mas a gente ainda está estudando como vai fazer. Então, aí, para uma próxima reunião, eu conto para vocês um pouquinho do Spelling Bee. Isso. E as outras duas fotos, né, abaixo, atividades com a educação infantil, que elas precisam ser lúdicas, né? Então, a gente tem bastante... Tirar o aluno ali da sala de aula, levar ele para outro local, levar ele para o tapetinho, ter o momento do círculo. Então, é bem a rotina mesmo da educação infantil. E a outra foto foi outra atividade extra que a gente fez com os alunos, que foi um momento em que eu vim à escola. Eles já estavam sabendo desse momento, eles prepararam perguntas para fazer para mim em inglês. Então, a gente teve ali um momento de troca também, foi bem legal. A gente realizou com todas as turmas, se eu não me engano. Foi Fundamental 1 e Fundamental 2. Então, a gente sempre traz algo diferente para a gente sair um pouquinho e tirar o aluno também da zona de conforto. E o ano passado a gente conseguiu fazer bastante coisa, foi bem legal. Às vezes, o filho de vocês vai chegar em casa contando que teve uma tia diferente, que teve a tia Dani. Sou eu. Em algumas aulas eu assisto também, quando há necessidade, a gente está dentro de sala. Mas a Dani, ela faz essa parte, já é uma organização nossa para que ela possa participar dessas aulas. Observando em algumas, ela vem para dar a aula mesmo, para fazer uma parte de alguma dinâmica. Então, quando o filho chegar em casa contando, vocês já sabem o que é, né? Ele já até me conhece. Já conhecem, né? E isso é interessante porque, até para puxar um ponto importante, às vezes os pais questionam os alunos em relação ao vocabulário, ao que ele está aprendendo, e o aluno fala assim, eu não sei falar, fica né, um pouco retraído, enfim. O que acontece? Esse momento, que é um momento inicial de projeto bilíngue, principalmente foi o ano passado, esse ano a gente só teve o quê? Acho que nem um mês de aula ainda, né? A aula corrida não deu um mês porque teve, né, carnaval, enfim. Na escola eles estão num ambiente que eles conseguem se soltar mais. A gente tem toda uma estratégia, uma técnica que a gente faz com eles para que eles percam o medo para falar, né? Então, até um conselho que eu dou, se o pai quiser perguntar em casa, meu filho, o que você está aprendendo na escola e tal, a gente tem que ter sempre uma abordagem um pouco mais tranquila, né? Que é isso aqui? Você viu isso aqui hoje? Olha que legal, eu conheço isso daqui, para
sair um pouquinho daquela interrogação, né? Como é que é isso Com em inglês? certeza. Como é que é aquilo em inglês? É. Porque na escola, o ano passado, a gente conseguiu ver no dia a dia um aproveitamento muito bom e a tendência é só melhorar, né? Com as ações que a gente já começou esse ano, né? Não, e conta a sua experiência em sala, que os alunos falam assim, ó, teacher, não sei falar nada em inglês, não me pergunta não. É essa turma do 8º ano Essa aí, né? E eles perguntando pra você em inglês, sabendo se comunicar, porque eles ainda estão adquirindo essa confiança no idioma, né? Então, assim, às vezes, quando você estuda uma escola bilíngue, você tem que falar. Não, não é assim. Não é tipo, o que é isso aqui? Tem que saber traduzir. Tanto que eu falei, a língua inglesa, ela não vem para ser traduzida o tempo todo. Então, assim, às vezes ele não sabe o nome daquilo ali, mas ele vai poder te explicar aquilo ali em inglês. Então, assim, é todo um processo, todo né? um processo. São até essas duas alunas que estão nessa foto aí do 8º ano. Elas me pararam aqui na escola já e conseguiram falar algumas coisas comigo. Aí eu, vocês estão escondendo o jogo. E assim, a gente vê que eles já estão ficando habituados. Então, acredito que esse ano a gente vai ter um aproveitamento bem melhor, né? Obviamente, e por aí, cada vez mais, melhorando aí Com essa certeza. rotina. Só a Vanessa falou sobre o Spelling Bee. Realmente, esse ano, a gente vai passar com uma antecedência maior, a gente vai estruturar de uma forma melhor, porque a gente foi fazendo no finalzinho do ano, assim... Aí eu acho que, na euforia das crianças, a gente se empolgou junto. Então, assim, esse ano a gente vai fazer por trimestre. Então, assim... a primeira fase vai ser ainda agora, né, após a segunda avaliação. Então, a gente vai fazer no decorrer do ano, vai ser uma coisa mais tranquila, mas calma que a gente ainda vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Eu gosto de mandar para eles tudo organizadinho, porque aí lendo as informações fica mais prático, né? Acho que fica mais... para entender, fica melhor, né? Ainda vou mandar. Foi um momento bem legal. A gente, né, pegou, depois se reuniu, os pontos positivos, os pontos negativos. E aí agora esse ano a gente vai tomar aí algumas atitudes para que seja um pouco vai mais... ser sucesso. Flua um pouco melhor do que o ano passado. Mas o ano passado já foi bem legal, foi ótimo. Né? Aí a gente já tem alguns registros de 2023. A gente já teve o Valentine's Day, que eles puderam fazer cartões para as pessoas que eles amam. Temos a Stacy, a famosa Stacy, que ela é o mascotinho da educação infantil, eles amam. Tivemos dinâmica no Fundamental. Tem, né, essa atividade do Fundamental 2 foi demais, né, que o Cláudio fez. As aulas de Clio, normalmente elas têm uma dinâmica um pouco diferente das aulas de Language, dos conteúdos linguísticos, né? Então, a gente tem atividades diferentes com esses alunos e a gente consegue fazer mais jogos, mais atividades que eles possam sair mesmo, se movimentar. Isso é importante no processo também de aprendizagem. Pode parecer que vai ser uma bagunça, mas é uma bagunça organizada. Para que eles consigam também se divertir. Então, a gente já teve atividades aí bem legais realizadas pelo professor Cláudio e a gente vê que isso é importante no processo porque os alunos eles ficam mais engajados também. Né? E porque no Fundamental 2 é mais difícil para o aluno compreender, assim, nós temos aula todos os dias, né, em todas as turmas. Desde da educação infantil até o Fundamental 2. Mas, no Fundamental 2, o Clio, ele exige um conhecimento prévio e uma formação ali do conteúdo que acaba desgastando um pouco mais. Então, essas aulas, que é a famosa bagunça organizada, ela traz esse up que eles precisam, né? Então, assim, hoje, a aula, a gente vai ler um texto, vai ser uma coisa mais aqui no livro, mas a aula seguinte ele já vem com uma dinâmica, já vem com uma proposta diferente. No Clio, o Cláudio puxa muito para essa parte oral, muito para tentativa, porque o aluno fala, eu não sei, mas ele não tentou. E muitas vezes ele tenta e consegue. Então, assim, essas atividades diferentes, elas trazem essa possibilidade e essa leveza para a tentativa do aluno da fluência, né? Sim, e é o que a gente quer, porque esse aluno ele vai aprender ali com as aulas de language, os conteúdos linguísticos, e ele precisa fazer uso desses conceitos. Então, como as aulas de Clio, o objetivo ali é, de repente, a gente falar sobre um assunto de matemática ou de um assunto de geografia,
A língua inglesa é o meio de comunicação. Então, todos aqueles conceitos que eles estão vendo lá no Language, né, até mesmo conceitos verbais, como falar, como montar uma frase afirmativa, uma frase negativa, uma pergunta, tudo isso ele vai utilizar para que ele consiga organizar as ideias, se comunicar e aí conversar e explorar os assuntos acadêmicos que a gente tem no Clio. Então, na verdade, a gente usa os dois livros juntos, né, ao longo do processo, e um acaba complementando o outro ao longo do ano. E aí a gente tem essa dinâmica, né? Na semana, né, nas 5 aulas semanais, a gente tem 2 aulas sempre que são voltadas para o eixo linguístico. Então, são lá as aulas, né, com a base, que é o básico da língua que ele precisa para ele conseguir se comunicar. Obviamente, com lições de acordo com cada faixa etária e série, porque são conceitos que estão ali alinhados com a BNCC. Então, são conceitos linguísticos que a gente, como escola, precisa fornecer para esses alunos. O eixo complementar que vem para o Clio, quando eu falo que a gente tem conceitos acadêmicos, né, matemática, história, geografia, são sempre conceitos acadêmicos baseados no que esses alunos aprenderam no ano anterior, utilizando nas suas aulas, né, de matemática, de geografia, na língua materna. Então, a gente revisita esses conteúdos, porque é um conteúdo que não é novo para o aluno, é um conteúdo que ele já reconhece, só que agora ele vai abordar esse conteúdo utilizando a língua inglesa como meio de comunicação. A abordagem Clio é o que aproxima mais esses alunos do ensino bilíngue, é o que faz o ensino bilíngue acontecer e é a abordagem que é mais utilizada aí para a maioria das escolas que possuem projeto bilíngue ou que são bilíngues, utilizam a abordagem Clio como uma abordagem de aprendizado para que esses alunos consigam conquistar essa fluência, né, e essa dinâmica e ser capaz de falar sobre vários assuntos, né? Porque ser fluente é isso. Não é só eu falar certinho. É eu conseguir me expressar e conversar sobre diversos assuntos. Então, a gente precisa ter esse espaço dentro da sala de aula. E aí a gente tem os nossos materiais que vão auxiliar, né, vão ser aí o suporte para o professor e para o aluno na sala de aula. Então, desde a educação infantil até o final do Fundamental 2, a gente vai sempre trabalhar com essa dinâmica de 2 livros. Então, a gente tem um livro que é o eixo linguístico e a gente tem o eixo complementar para os pequenos também. Então, desde a educação infantil, a gente já traz ali alguns conceitos de matemática, que são muito tirados de formas geométricas, né? A gente trabalha não somente as formas, mas, né, quantas linhas tem aquela forma geométrica, qual que é o tamanho, se é longo, se é curto. Então, a gente faz toda uma investigação para que esse aluno entenda aquela forma geométrica. Esse é só um exemplo que eu estou dando, né? E a gente tem também aí conceitos de o The World, que a gente chama, que são conceitos de estudos sociais. Esse ano a gente também vai começar a introduzir outros conceitos voltados à arte, à música, mas todos sempre ligados no mesmo tema, né? E ali com os nossos mascotes, que é a Stacy, que é a estrelinha, o Brownie, que é o cachorrinho com a coleira de estrelinha, que eles relacionam muito com o cachorrinho da Patrulha Canina. E a Loli, que é essa cachorrinha aí com o lacinho no pescoço, né? Essa equipe toda aí dá o suporte para o professor na dinâmica. Acompanha a educação infantil. Né? Acompanha a educação infantil, eles não falam português, eles só falam inglês, então tem toda uma dinâmica para que esses puppets, né? Para que esses mascotes sejam atrativos para os alunos, aí faz parte da dinâmica. Quando a gente segue aí, né, Fundamental 1 até o final do Fundamental 2, a gente tem a dinâmica dos 2 livros. Então, é importante que vocês pais compreendam que a gente usa os 2 livros numa mesma semana. Então, a gente usa tanto o Language quanto o Clio na mesma semana. Cada um na sua respectiva aula. Na sua respectiva aula. Ah, mas por que isso acontece? Porque eu preciso dar-lhe o suporte linguístico para esse aluno e eu preciso ter as aulas que vão trazer aí, né, a interdisciplinaridade, a conexão com as outras matérias, enfim. Um vai complementando a outro ao longo do processo. Então, a gente faz essa dinâmica até o final do Fundamental 2. Então, é importante que os alunos
se atentem ali sempre, né, na rotina ali, qual livro ele vai trazer cada dia, porque pode ser que a gente utilize um livro de language na segunda, na terça, um de Clio no restante da semana. Então, essa é a dinâmica mesmo. Algumas turmas, né, todos os alunos receberam o horário e entre parênteses, ou tá escrito lá, Clio e Language. Então, dá para saber qual dia, qual aula. Tanto que, o dia que tem Language, o livro de Clio não precisa vir, né? E o contrário também. Mas, no Fundamental 1, o que a gente tenta fazer? Para o aluno não carregar muito material, a gente deixa na estante. Então, qual que é o nosso combinado com os professores? O livro vai para casa quando tem dever de casa e no final de semana. Então, assim, agora que está aproximando das avaliações, o livro vai para casa, mesmo não tendo dever, ou, né, com o dever de casa, para o pai poder revisar o que já foi estudado, estudar mais um pouco com ele, não só na véspera da prova, né? A gente fala tanto dos hábitos de estudo, tanto dessa rotina de estudo, e o aluno precisa realmente ter. Então, assim, quando o livro vai para casa com o dever de casa, vale a pena dar uma olhada nas outras partes, porque como a mochilinha deles fica muito pesada, a gente evita de mandar todos os dias. Mas nada impede de você combinar com seu filho assim, filho, amanhã a gente vai estudar um pouquinho de language. Então, hoje na aula, você pede para a professora para você trazer o livro para casa. O livro fica na estante, mas o aluno, ele pode pegar e levar para casa. Então, assim, se você quiser combinar com seu filho de estudar durante a semana, mesmo não tendo dever, a professora vai entregar o livro para ele levar para casa. Só que aí, né, dependendo, às vezes ele vai levar e não vai usar, aí fica carregando aquele peso à toa. Então, fica a critério da família. Quando vocês quiserem, pode pedir, pode mandar uma mensagem na agenda digital para mim, pode mandar um bilhete na agenda, pode falar direto com a criança ou escrever um post-it, mandar pela criança para mandar o livro, isso não é um problema. O livro não fica preso. Ele só fica aqui por questão de logística para ajudar e para facilitar. Bom? E aí, esse ano, a gente vai intensificar uma outra ferramenta que a gente tem. Daqui a pouquinho a gente vai até passar um videozinho tutorial, mas vou só explicar para vocês o que é esse material digital, tá? A gente tem uma plataforma de apoio para esses alunos e nessa plataforma os alunos eles encontram ali atividades que estão relacionadas com o livro. Então ali, por exemplo, livro de Language, livro de Clio, os alunos vão observar que tem lá o livro de Language, o livro de Clio e atividades que estão conectadas com cada capítulo, tá? Esse ano a gente vai intensificar o uso dessa plataforma, a gente vai... Uma plataforma muito rica, né? Tem muita coisa bacana. Porque é um a mais, né? É uma oportunidade desses alunos também consolidarem conceitos. Ali a gente tem atividade de jogos, de música, de filme. Então, se o aluno quiser explorar as outras atividades, maravilhoso. Mas a gente vai também incentivar que ele acesse as atividades relacionadas ao livro. A gente vai passar para vocês agora um vídeo tutorial bem facinho, bem rapidinho, que depois também acho que vai ser enviado para os pais, então não se preocupem, para vocês verem que é bem tranquilo de fazer o acesso. Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, falaremos sobre como acessar o ePractice e o dashboard do aluno. Para acessar o ePractice, logue no portal Edify com o seu usuário e a sua senha. Clique no botão na parte superior direita ePractice. Prontinho! Com apenas essas duas ações, você já terá acesso ao seu dashboard. Aqui você poderá acessar os recursos digitais referentes às coleções do ano letivo vigente, como, por exemplo, Angles e Mindflow. Além disso, você terá também acesso a uma série de atividades extras e sugestões de atividades a serem realizadas, como Extra Activities, Guides, ClipTime, MoveTime e outros aplicativos, como Purse e o FunTracks. Aqui no menu lateral esquerdo, você poderá também acessar de forma rápida cada um dos recursos que você desejar, como My Scores, My Collection, Extra Activity, Music and Movies. Já no header, na parte superior da plataforma, você terá acesso a informações como o número de atividades realizadas, as pontuações ganhas e as badges conquistadas. Falaremos sobre cada um desses recursos nos próximos vídeos.
Então, esse vídeo depois vai para vocês, tá? A gente também tem outros tutoriais com todos os recursos que tem na plataforma, mas eu quis passar esse para vocês porque esse daí é o crucial, é o essencial. Vai ser o que a gente vai iniciar com os alunos, né? Quando ele entra na plataforma, no portal Edify, quando ele entra ali na plataforma ePractice, ele vai encontrar ali exercícios que o professor vai indicar para ele realizar, que vão estar conectadas com o capítulo que ele está trabalhando dentro da sala de aula. Então, é óbvio, o professor também vai indicar outras atividades, eventualmente, lá dentro do portal, mas essas relacionadas específicas, né? Acredito que a escola deva mandar na agenda também, né? A gente vai verificar aí uma forma bem mais fácil para a gente passar para os alunos para eles realizarem essas atividades. E isso a gente consegue também ter um feedback melhor do que os alunos estão aprendendo na sala de aula, porque o professor consegue saber quem fez, o professor consegue saber errou, como foi, consegue saber a performance desse aluno, consegue saber a performance da turma como um todo. Então, eu acredito que vai ser uma plataforma que vai agregar bastante. Vai ajudar vocês, pais, também a ter um pouquinho mais de visibilidade do que os alunos estão aprendendo dentro de sala de aula, né? Porque as atividades estão conectadas com os livros. E acredito que a gente vai conseguir também alcançar um pouquinho mais e dar mais ânimo para esses alunos, né? Engajamento para eles, para o aprendizado da língua inglesa com as outras ferramentas que ali existem também. O que eu acho muito bacana na plataforma é que, assim, os nossos alunos, as crianças hoje em dia, elas passam muito tempo na internet, mas muitas vezes não está sendo produtivo. E a plataforma, ela traz jogos, né? Traz até sugestão de filmes com atividades que o aluno vai poder utilizar aquele tempo que ele está ali de diversão mesmo, estudando ao mesmo tempo. Claro que a gente não traz de uma forma maçante, né? Não é para ser cansativo para o aluno. Mas, assim, às vezes, o aluno está com uma dificuldade no conteúdo, o professor já explicou, ele entendeu, mas ele ainda não passou, assim, sabe? Ainda está ali agarrando naquilo dúvida. Ali. O próprio portal, ele traz, o Funtracks, né? Ele traz explicação e exercício. Ele, né, tem várias ferramentas que, associadas, né, com a nossa prática de sala de aula, o aluno vai conseguir deslanchar muito mais. Deixa eu só responder aqui. A Camila falou sobre o aplicativo. Na verdade, a plataforma ela funciona no navegador, né? Isso, mas como é uma ele plataforma também pesada, o aplicativo do Edify é um aplicativo voltado para os professores. Quando você baixa no celular, ele só funciona para os professores, não é isso mesmo? Os alunos não conseguem, dá erro mesmo. Sim. É só no navegador. Se alguém encontrou aí nas lojas aí, alguns né, pais já nos finalizaram isso. O aplicativo do Edify, por enquanto, né, a gente já está trabalhando em algumas questões. Por enquanto, a plataforma para o aluno ainda não é um app, existe, né? Ainda não temos. Ele abre no celular e ele abre no tablet também. É importante que quando o aluno for realizar, de repente, no celular, se virar o celular, o aparelho consegue ter ali a totalidade da página, tá? Mas isso aí já é uma coisa que já está no nosso radar. A gente já fez algumas modificações no portal do ano passado para esse ano, para facilitar para os alunos. E pode ser que em breve a gente, né, tenha aí um aplicativo para os alunos, mas por enquanto o aplicativo que vocês encontram lá é para os professores, tá? Para os alunos a gente ainda não tem. E aí, a Luciana perguntou aqui em relação à pontuação. O portal, ele vem com esses níveis, essas pontuações, só que o que a gente fez? A gente ainda não tinha passado para os alunos como que vai ser essa dinâmica antes dessa reunião de hoje, porque a gente acredita que a parceria da família, os pais incentivando os filhos a acessarem a plataforma, que vai ser sucesso. Então, a partir da próxima semana, acredito que até durante essa semana mesmo, os professores vão começar a explicar melhor para os alunos, para eles poderem fazer. E isso pode até ser uma das didáticas, né? Para ver o ranking e tudo mais, da evolução deles nos níveis. Porque à medida que eles vão realizando atividades, eles vão desbloqueando medalhas, eles vão tendo uma pontuação, enfim. Isso a gente vai entender como os alunos vão receber essas informações também e ver como que a gente também pode usar isso a nosso favor.
professor, né? A gente não quer gerar nenhum tipo de competição também dentro do portal. Mas a gente pode lançar alguns desafios para os alunos, né? De desbloqueio de medalhas, enfim. Algumas escolas utilizam também nesse sentido, mas a gente vai fazer um bem passo a passo. Primeiro os professores vão apresentar, vão abrir a plataforma com os alunos na sala de aula. Tá conseguindo acessar. Verificar se todos estão conseguindo acessar. Ter a experiência do aluno acessar sozinho em casa e depois perguntar como foi. Então, a gente vai tentar fazer gradativamente, até para a gente não trazer um sentimento ruim para o portal. A ideia é que eles tenham prazer de acessar, é que eles se interessem por acessar. Então, para a gente não trazer nenhuma carga negativa, é mais um dever de casa que eu tenho que fazer. A gente vai aos pouquinhos para que eles se sintam cada vez mais habituados. E aí a gente conta com os pais realmente essa parceria em casa. Vocês podem abrir junto com seus filhos para verificar todas as ferramentas que estão lá. Ao longo das semanas, dos dias, a gente vai entregar mais informações. A Luciana perguntou sobre... Antes da gente ir para o próximo tópico, eu vou responder a Luciana. Eu acredito que tenha sido essa a dúvida dela. Porque no ano passado, a gente viu isso acontecer em alguns momentos, e aí a gente traz, né, essa tratativa com os professores. O dever de casa, como que funciona? A gente não espera que os pais saibam inglês para fazer com o filho, no sentido de explicar para eles a atividade. Então, a nossa orientação e o que os nossos professores fazem ele faz a leitura de toda a página do dever, ele explica para o aluno em sala de aula como ele deve realizar aquela atividade, e o aluno vai para casa, né? O aluno que prestou atenção ali na aula, ele vai para casa já sabendo o que ele precisa fazer. Então, o que a gente precisa da família é que incentive o aluno. Porque, assim, às vezes a gente escuta um pai falando assim, eu não sei nada de inglês, como que eu vou ajudar meu filho? Ele está desestimulado, mas o próprio pai vira para ele e fala, eu vou jogar no tradutor, não sei nada disso. Então, assim, a forma como a família aborda também, a gente precisa dessa parceria de vocês, a gente precisa dessa ajuda. Olha, filho, presta bastante atenção na aula, porque a mamãe não sabe o que está escrito. Você que vai ter que me ensinar como é que faz o dever. Às vezes, o dever não é difícil. É só você voltar uma paginazinha que tem a explicação. Mas aí você joga no tradutor, vira um monstro, vira um bicho de 7 cabeças. Porque, volta a dizer, o inglês não é para ser traduzido ao pé da letra. Então, a gente não lida com a tradução o tempo todo. Então, assim, a professora vai explicar em inglês. Se ela vê que os alunos não estão entendendo, ela pode utilizar alguns termos em português. Ela vai fazer mímica, ela vai dançar, ela vai fazer o que for necessário para o aluno entender o que ele precisa fazer. E nessa questão do dever de casa, a gente também já está intensificando um trabalho específico com os professores para que a gente reforce os comandos, né? Vocês vão, para quem sabe um pouquinho de inglês, vai reparar que os enunciados das questões são os comandos que o professor também já utiliza na sala de aula, na rotina, e já tem outras atividades também. E são comandos mais rápidos, né? Mais curtos, justamente para facilitar esse entendimento. Isso. A Cíntia falou aqui, Malu, aqui em casa as orientações chegam perfeitamente feitas pela professora. Tá vendo? Quando o aluno prestou atenção ali, ele consegue fazer em casa. Fica dando tudo certo. A gente também tem, vários desafios, né, na sala de aula. Fazer o encantamento desses alunos para que eles também consigam cada vez mais prestar atenção. Mas, de fato, pai, se de repente você perceber que o seu filho está com muita dificuldade naquele dever de casa, naquela tarefa, você não tem ali, né, aquela expertise, não sabe aquele conteúdo, não tem problema esse dever de casa mandar um bilhetinho para o professor, olha, meu filho teve muita dificuldade, ele não conseguiu fazer o dever, ou então ele teve muita dificuldade, ele só fez parte do dever. É importante que a gente tenha esse feedback também. E que o aluno tente fazer. Isso, que o aluno tente fazer primeiro. E é importante que a gente receba isso também, até para a gente verificar como a gente vai fazer para a gente abordar, para que da próxima vez que o dever de casa for, ele tenha mais facilidade para realizar. Às vezes, no Clio principalmente, ele traz uma proposta de formação de texto, né, de elaborações mais extensas. E aí, às vezes o aluno não consegue a frase inteira. Mas se ele sabe, né, se ele consegue formular partes, deixa ele escrever o que ele conseguiu. E aí, para a professora ver que ele realizou a atividade, que ele se dedicou, porque assim, a gente tem dois
dois parâmetros. O aluno que não fez, não pegou no livro, não fez, ou olhou rapidamente e não tentou, chega aqui e fala, não consegui. E tem um aluno que se dedicou, que tentou fazer e não conseguiu concluir. Esse aluno, ele não vai ser prejudicado, ele não vai, né, ter uma notificação de tarefa não cumprida, porque a gente tem que lembrar da avaliação global também, né, que eles não podem deixar de cumprir com as tarefas. Mas aí, foi o que eu falo. Escreve embaixo em português o que você queria dizer, que aí na próxima aula você tira a dúvida com a professora. Professora, eu queria dizer isso e isso. Como que eu faço? A própria professora vai orientar, ou o professor, e aí ele pode escrever. E ele não vai deixar de cumprir com a tarefa, sendo que, gente, a tarefa de casa, ela é uma fixação de conteúdo, né? O dever de casa tem um motivo. Ele tem um motivo para existir. Então, a professora deu conteúdo em sala, o professor deu aquele conteúdo. Esse dever de casa é uma fixação. É para a gente ver se ele aprendeu. Se ele não conseguiu fazer, ele não compreendeu, ele não teve essa fixação de conteúdo. Então, a professora pode retomar com ele sem problema algum na aula seguinte, tá? Deixa eu ver se é isso. Tem mais perguntas? Tem mais perguntas aí. Deixa eu ver aqui só para o Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Quanto tempo sugere que o aluno entre semanalmente na plataforma? Um dia da semana por cerca de 1 hora seria suficiente para complementar o aprendizado daquela semana, por exemplo? Boa pergunta, tá? Eu não digo nem 1 hora, pode ser menos, tá? Se esse aluno ele entrar na plataforma 2 vezes, 3 vezes na semana e realize 1, 2 atividades a cada lá, acesso, né? isso, a cada acesso, ele já vai agregar para a evolução, tá? 1 hora, eu acho que para uma criança até vai ser até um pouquinho estressante, talvez, né, de fazer atividade ali online. Mas como a gente tem outros recursos na plataforma, que é um jogo, ou então, de repente, uma música, os filmes, a gente procura deixar sempre atualizado, então é sempre uma música que novidade, né? que eles já sabem até, que está em alta. A parte de filmes também vocês vão ver que são, obviamente, né, todos eles para as faixas etárias que acessam esse portal, então não precisem se preocupar em relação a isso, a gente tem muito cuidado em relação a esse aspecto também. Então, o professor ele já vai ter uma rotina esse ano também, de né? direcionar, tá? Mas se você, pai, achar que, né, vamos entrar aqui umas 2 Também vezes na da semana, idade da criança, depende, né? tá? Mas uma frequência de 2 vezes na semana, ele já vai ter ali 5 encontros semanais na escola. E até mesmo a própria indicação que esse professor vai dar da atividade, a gente já vai ter aí uma evolução bem legal. E também vai depender, assim, às vezes o conteúdo tá tranquilo para ele, já teve essa compreensão do conteúdo, ele vai fazer uma ou outra, tá tranquilo. Ele quer fazer outra atividade. Às vezes ele tá com uma dificuldade maior, às vezes ele vai ter uma demanda, né, um tempo maior ali naquele dia, ele vai assistir as explicações, ele vai fazer atividade, às vezes vai ter que assistir de novo. Então, assim, às vezes vai ser rapidinho, às vezes, né, pode acontecer de demorar um pouquinho mais, mas, assim, o que a gente recomenda é que a criança não fique muito tempo num dia só para não desgastar e perder essa qualidade desse tempo que ele está ali. Então, assim, um pouquinho, 2, 3 vezes na semana. Uhum. E, assim, o professor também, ele vai falar, gente, acessa lá na plataforma, tem uma atividade bacana. A gente vai mandar na agenda digital, de vez em quando, falando de algumas atividades em específico que nós precisamos que o aluno que ele faça. Então, assim, nesse momento de início, é um acesso mais para eles explorarem e terem, assim, um domínio da plataforma, tá? Aqui, os pais da educação infantil estão perguntando a respeito de dever de casa. Nesse primeiro momento, eles não têm dever de casa. O livro, ele só vai para casa quando ele é destacado para a família acompanhar a evolução. O que vai para casa de inglês, normalmente, são as folhinhas que a gente faz extras e os trabalhos dos projetos. Tá? Não, o livro em si, ele não vai para casa com tarefa, assim, regularmente. Porque o que acontece com a educação infantil, pai? Para que aquele aluno chegue naquele projeto final, naquela atividade da página do livro, teve toda uma incentivação com esse aluno para que ele compreendesse, para que ele reforçasse aquele conceito e também toda uma incentivação com esse professor para
ir para a mesinha, para sentar junto, fazer a folhinha. O professor, ele monitora esse aluno, porque esse aluno ele não tem aquela autonomia ainda, né? Se a gente está falando aí de 3, 4 anos de idade, de colocar na página, que é a página do livro. Então, a gente tem toda uma rotina da educação infantil. Quando a gente manda um exercício para casa, para essa faixa etária, o que acontece? Todo esse pedagógico. A gente perde toda essa parte pedagógica e a gente acaba que nem trabalha a língua inglesa, porque vocês vão ver que, às vezes, a atividade no livro, foi até engraçado que, recentemente, um pai falou, mas meu filho só fez um risco. Ele só fez um risco no livro. Tem um morrinho embaixo, tem um morrinho em cima, ele só fez um risco. Não, pai, ele não fez só um risco. Ali naquele risco foram trabalhados conceitos de up, para cima, e down, para baixo. E para chegar naqueles riscos, eles foram feitos a comando. O professor incentivou esses alunos para eles fazerem, ok, now let's go up. Now let's go down. Então, tem toda uma rotina para que a gente chegue naquele risco ali, que é... E vocês só veem o risco. Só vê o risco. A questão das folhinhas que são destacáveis, eventualmente, vai ser interessante para vocês acompanharem esse desenvolvimento, porque a gente tem 2 materiais na educação infantil. O da Stacy, que são os conceitos linguísticos, a gente não destaca, porque ali são conceitos que o professor vai explorar bastante a ludicidade, tem a parte de contação de histórias para fazer a atividade. A parte dos livros do Brownie, eventualmente vocês vão receber esses materiais, porque elas são folhas destacáveis e atrás daquela folha a gente tem escrito ali o objetivo daquela atividade e o que foi realizado naquela atividade, tanto em inglês quanto em português, justamente para dar essa visibilidade para você, pai, do que foi realizado ali. Tá? Então, é só por isso que a gente não tem esse hábito de enviar atividade de casa para a educação infantil. Então, pode passar. Agora eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre qual que é a divisão das avaliações. A educação infantil, né, ela, obviamente, não tem avaliação. O que nós fazemos é o relatório de desenvolvimento. O relatório de desenvolvimento ele é feito pela professora regente e os professores das atividades extras. Então, a professora de inglês faz a parte dela, professora de educação física, de música, todos eles, né, acrescentam ali informações pertinentes à turma e, em alguns casos, né, à criança em específico. Então, a partir do Fundamental 1, que nós temos as avaliações. E aí, as avaliações são de uma forma no primeiro ano de escolaridade e do 2º ao 9º de outra. Eu vou especificar aqui para vocês. A primeira avaliação do primeiro trimestre, ela é dividida entre Language e CLIL. Todas as avaliações são divididas entre Language e CLIL. E aí, como que a gente formata aí o valor do primeiro trimestre? Nós temos a avaliação de Language valendo 2, a de CLIL valendo 2, no primeiro ano, hein, gente? Primeiro ano, tá? A professora Bárbara, a professora Fabiana, os menorzinhos ali do fundamental. E aí vem a segunda avaliação, também valendo 2 cada uma. A atividade avaliativa, que a gente entende que é um momento onde a família dá um suporte para o aluno realizar a atividade, e aí ele traz para a sala de aula, ou ele apresenta ou ele entrega. E nós temos a avaliação global, lembrando que dentro da avaliação global tem o comportamento do aluno e se ele realiza as atividades de casa, se ele traz o material, né, diariamente, tudo mais, totalizando 10 pontos. Já do 2º ao 9º ano, a divisão de pontuação, ela tem uma diferença. O que a gente falou aqui, a Dani já falou. O Language, ele traz o obrigatório pela BNCC. Ele é o conteúdo linguístico que é previsto, né? E o CLIL, ele vem como um bônus, né, que é o que faz o nosso programa ser bilíngue, o que faz a escola trazer essa proposta bilíngue. Então, como a gente dividiu as avaliações? A primeira avaliação é Language 2,5, CLIL 1,5. Na segunda avaliação, a mesma coisa. Só que a atividade avaliativa, ela vem no CLIL para equilibrar essa questão entre Language e CLIL. Então, assim, a avaliação de CLIL tem um peso menor? Tem, mas, no geral, quando a gente soma com essa atividade avaliativa, ela fica palho a palho
com a de Language, e aí totalizando 10 pontos também. E aí, a mesma questão. A atividade avaliativa, né, o trabalho é para dar trabalho. Então, assim, o aluno precisa se dedicar para garantir esse um ponto. Não é um ganho, não é um ponto ganho. Ele tem que conquistar. Então, ele precisa realizar o dever, essa atividade. Essa atividade tem que ser bem feita. Não é uma atividade qualquer. A gente sempre faz uma atividade diferenciada. E a avaliação global, como eu já disse, comportamento, a entrega das atividades, a frequência, né, se ele está com material, totalizando 10 pontos também. E a gente consegue trazer também a questão da oralidade, né? Sim, na apresentação dos trabalhos. Do 7º ano ao 9º ano, a segunda avaliação, ela não é escrita. A segunda avaliação de Clio, ela é uma avaliação oral. Então, ela não entra no calendário letivo. Então, quando a gente tiver a segunda avaliação do 7º ao 9º, ela não entra no calendário. Quando a coordenadora Liliane enviar o calendário, sem ser esse agora, o próximo, não vai ter Clio lá. Por quê? Porque eu já vou ter informado vocês quais são as datas que a gente vai ter essa avaliação oral. E aí, o Cláudio explica com detalhes para eles. Eles se preparam, tem um tema, eles produzem uma parte escrita primeiro para eles se prepararem. O Cláudio corrige, ele ajuda. Então, quando eles chegam na parte onde eles vão fazer uma apresentação pro Cláudio, né? Então, assim, nem é para a turma inteira, ele divide em grupos, tem toda uma dinâmica aí para o aluno ficar confortável, se sentir bem para falar em inglês. E aí, a segunda avaliação do 7º ao 9º, ela vem de forma oral. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui em relação a isso. Pode passar o slide. Bem, e aí só para a gente complementar um pouquinho, né, e para vocês também entenderem por que foi um aviso para casa dizendo que os alunos realizariam uma avaliação de uma atividade de revisão, né? O que acontece quando a gente implementa o projeto numa escola, tá? O ano passado foi o primeiro ano. Então, os alunos utilizaram o livro, né, ao longo do ano. E o que acontece no ano seguinte? A partir do ano seguinte, a gente consegue fazer o que a gente chama de mensuração. Tá? Então, o que a gente realiza? Logo no início do ano, a gente faz uma avaliação diagnóstica. É óbvio, a gente não usa esse nome, esse termo, avaliação diagnóstica com aluno. Avaliação faz... Porque a avaliação assusta, né? E o nosso objetivo ali não é assustar esses alunos, né? Essa avaliação, ela não tem ponto. E isso é só um recurso que a gente vai utilizar para a gente conseguir observar o que esses alunos assimilaram no ano anterior, para a gente conseguir ver quais ações a gente vai realizar para suprir algum gapzinho, né? Algum conceito, algum assunto que ficou ali, que ainda está defasado com esse aluno. Então, a gente já realizou essas atividades, a gente já fez atividades com os alunos, a gente já está no processo de mensurar, o relatório já está quase pronto. Esse não é um relatório que a gente divulga para os pais, porque isso é um material que a gente usa internamente para a gente ver com os professores e com as turmas, né, que evoluíram, né, para o ano seguinte, o que a gente pode fazer para ajudar mais esses alunos, tá? Essa é uma rotina de início de ano, então a gente realizou isso esse ano. O ano que vem, a mesma coisa, e essas atividades são sempre voltadas nesses conceitos que esses alunos aprenderam no ano anterior. Então, é mais uma ferramenta que a gente utiliza para saber como que está esse processo de aprendizagem dos alunos. E uma das ferramentas que a gente possivelmente vai usar aí como carro-chefe nesse nivelamento aí é a própria plataforma. Sim, porque a gente consegue ver, assim, alguns alunos que chegaram pra gente não tinham inglês, não conheciam tanto a língua. Então, assim, alguns alunos que estão se sentindo aquém, ou que a gente vê que, né, não conseguiu ainda estar no mesmo nível de conteúdo, o professor pode não falar para a turma inteira, mas ele pode falar com um aluno específico. Fulano, olha, vi que você está com dificuldade em tal conteúdo, lá na plataforma tem uma atividade super bacana, por que você não dá uma olhadinha lá, dá uma entrada lá para você poder fazer essa atividade? Porque aí, lá tem a explicação, tem a atividade
E aí, ele pode trazer a dúvida para o professor, porque muitas vezes o conteúdo que o aluno não sabe, ele não sabe nem questionar, não sabe nem qual é a dúvida, né? Então, num momento desse que ele utiliza a plataforma, que ele utiliza outras atividades, ele consegue. E o fato da plataforma responder se a criança acertou ou errou, já traz esse benefício. Então, a criança está fazendo ali, ela consegue refazer, ela consegue ver o erro dela, ela não precisa esperar chegar aqui para perguntar para o professor se está certo. Então, é um recurso muito imediato, né? Eles conseguem ali um resultado mais rápido. Isso. Então, a gente vai ter aí, de repente, indicações de algumas atividades para os alunos realizarem e também ações que o professor vai realizar em sala de aula para a gente suprir aí esses conceitos do ano passado que, de repente, ficaram ainda, precisam ser revisados, né? Então, a gente acabou. Any questions? Acabou inglês, que a gente o projeto é bilíngue e tem que ter umas partes em algum momento em inglês. A gente acabou respondendo as perguntas no decorrer, né, da reunião. Mas eu gostaria, né, caso alguém ainda tenha alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, este é o momento. Da nossa fala era isso que a gente queria trazer, como esse primeiro momento, essa metodologia, como que funciona, porque a gente já teve o programa bilíngue ano passado, mas muitas famílias ainda tinham algumas dúvidas de como que funcionava. Nós temos muitas famílias novas, então a gente trouxe esse momento para a gente falar mais para vocês como que é a prática, mostrar, né, o dia a dia. Eu já recebi aqui vários feedbacks de famílias falando que está vendo a evolução do filho, né? A Débora falou que o Henrique lê textos e explica para ela o que está escrito, né? Traduz no sentido assim, explicando para ela. E ela tá encantada, que ele já faz isso desde o final do ano passado. Esses feedbacks, eles são importantíssimos pra gente, né? A gente precisa o quanto vocês compartilharem com a gente, né, os pontos positivos, os pontos negativos também. Isso é válido para que a gente consiga melhorar cada vez mais, né? Eu acho que o ano passado foi bem desafiador. Mas a gente conseguiu realizar bastante coisa, né? Os professores... O Márcio falou que é verdade. O amadurecimento deles no segundo idioma, né? Porque eles começaram muito inseguros. Era aquela coisa do eu não sei nada, eu não entendo nada. E agora eles já estão, né, conseguindo. A Juliette perguntou do tempo de aula. O G3 e o G4, a gente fez aulas um pouquinho menores por conta do tempo de concentração deles. A gente viu que uma aula muito grande não estava sendo tão produtiva. Então, o G3 são 30 minutos, o G4 40 e o G5 50. Tá? E aí, do primeiro ano ao nono, são 50 minutos. E aí, dividido em Language Clio. Na educação infantil, eles não sentem essa divisão. Eles não percebem quando é um livro... Assim, o livro é diferente, mas não tem essa divisão de Language Clio, né? Eles veem tudo de uma forma... geral. Até porque a gente, o pai que tem o seu filho, que teve o seu filho na educação infantil ano passado e agora está no Fundamental 1, vocês vão observar que os nossos materiais eles vão amadurecendo conforme esses alunos também amadurecem. Então, por exemplo, a gente trabalha com bastante contação de histórias na educação infantil. Então, quando a gente vai para o livro do primeiro ano, por exemplo, vocês vão perceber que a gente faz uma mescla de história com música, né? No livro do segundo ano, terceiro ano, a gente também tem histórias, que é uma turminha que passa por algumas situações. Algumas histórias não têm final, porque os alunos vão ter que criar. Então, a gente vai amadurecendo junto com os alunos. Então, isso aí também é um ponto bem interessante que ajuda nesse processo todo. E quando a gente tem, né, ali 3 anos, uma aula um pouquinho mais curta, não é porque ela é mais curta que ela tem menos conteúdo. A gente faz atividades lúdicas para que esse aluno retenha ali a atenção, mas... dependendo da idade, a gente não consegue um tempo de concentração muito grande. Então, a qualidade de tempo acaba não sendo tão interessante. Então, por isso que a gente vai aumentando gradativamente o tempo de aula até que esse aluno chegue aí na hora-aula, né, de 50 minutos. Não teve mais nenhuma pergunta. Então, eu vou encerrar aqui a nossa reunião. Eu gostaria de reforçar com vocês que eu estou na escola todos os dias, de 7 às 5h30, até o João nascer. Eu, esse mês, estou aqui ainda. Então, se você tiver dúvida, se você, né, alguma coisa,
pessoal, meu filho queira conversar, a gente pode marcar um atendimento. Em relação ao acesso às plataformas, as próprias crianças sabem onde é minha sala. Elas podem vir até mim. Não estou conseguindo. Me manda na agenda digital, eu respondo assim, normalmente em poucas horas, mas sempre no mesmo dia. Às vezes, realmente, a plataforma, o usuário do seu filho pode ter tido algum problema, então eu, às vezes, preciso resetar, às vezes eu preciso entrar em contato com o TI. Mas a gente sempre resolve, todos conseguem acessar. Às vezes a criança muda a senha, esquece. Enfim, a gente está aqui disponível para o que vocês precisarem. Tá? Então, tanto agendamento para a gente falar da parte pedagógica, quanto essa parte operacional da plataforma, a gente está aqui à disposição de vocês, viu? Também me coloco à disposição, né? Caso algum pai ainda tenha alguma dúvida sobre o projeto, sobre o Edify também. A gente está em todas as redes sociais, a gente está no Instagram, no Facebook, a gente também tem a nossa página. Fica o convite também, a gente coloca bastante informação nas nossas redes de como funciona o projeto, de quais são os objetivos, né? O que pode ser realizado com cada faixa etária. Às vezes são dúvidas que vocês possam ter, que ali a gente vai ter alguma informação, e também tem a minha pessoa, né? É só perguntar para Malu, e a Malu a gente está sempre em contato constante, a gente consegue aí tirar qualquer dúvida de vocês. Tiveram 2 perguntas, mas eu respondi direto aqui no chat, porque são em específico, tá? Então, gente, boa noite, muito obrigada e até a próxima. Boa noite, gente, até a próxima. Quando somos jovens, parece que temos todo o tempo do mundo. Até que crescemos e descobrimos que esse mesmo tempo, que parecia tão infinito, passa tão rápido. Hoje, mais que nunca. Pois é, o mundo mudou. Hoje vivemos na era da comunicação, das redes sociais e das conexões instantâneas. Mas se essa correria da era digital trouxe novos desafios, anseios e incertezas, ela também abriu as portas para muito mais oportunidades, negócios e profissões. Os novos tempos pedem uma nova maneira de ensinar. Um ensino de excelência, tão inovador e tecnológico quanto o universo em que vivem nossos alunos. Dessa maneira, com o domínio da língua inglesa e com os mentores certos, não existirão obstáculos que eles não possam superar. Estamos formando uma geração bilíngue, fluente na língua inglesa, uma geração empreendedora, com jovens confiantes, motivados e, acima de tudo, preparados. A jornada apenas começou. Os horizontes são infinitos, mas o amanhã é agora.